A Meta vive em constante mudança e isso você sabe. E uma das coisas que mais me pedem aqui no canal é para eu fazer vídeo atualizado sobre como criar, instalar e usar o Pixel do Facebook. E é por isso que eu criei uma série completa sobre o Pixel que vai ao ar aqui nos próximos dias. E nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como criar o Pixel do Facebook em 2025. E antes de mais nada, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber aviso quando eu lançar os próximos vídeos dessa série. E direto ao ponto, sem enrolação, eu vou abrir aqui um Facebook onde a gente vai criar um pixel. Ainda se chama de pixel, o popular ainda fala pixel, mas a Meta aos poucos está matando o pixel, você precisa saber disso. Agora ele chama-se conjunto de dados. A Meta unificou tudo numa ferramenta só. A API de conversões, as conversões offline e o próprio pixel, que agora faz parte de uma única ferramenta chamada conjunto de dados. E é por isso que a maioria das pessoas se confundem e não conseguem encontrar onde cria o pixel desde 2024. Então estou aqui num Facebook aberto, vou acessar como de costume, se você me acompanha há mais tempo ou já foi meu aluno, sabe que eu coloco os links principais em favoritos, então vou acessar o Meta Business Suite. Outra coisa importantíssima de você saber é que em 2024 a Meta concluiu a unificação do Meta Business Suite com o gerenciador de negócios, antigo BM, então não existe mais BM, é tudo aqui dentro do Business Suite agora. A própria ferramenta Business Suite contempla todas as configurações e todos os recursos e ferramentas que existiam dentro do BM. Então, BM não existe mais, basicamente. Tudo é dentro do próprio Meta Business Suite. E aqui em configurações do Meta Business Suite, a gente vai encontrar, rolando mais para baixo, fonte de dados. E em fonte de dados ainda existe aqui o menu Pixels. Só que quando você clica aqui no menu Pixels, você vai notar que nada pode ser feito. Ele diz que os pixels da agência Expert têm uma nova localização. Então, os pixels deste portfólio empresarial têm uma nova localização. Eles foram movidos para a seção conjunto de dados. Ou seja, essa seção pixels aqui não serve para mais nada. Eu acho que muito em breve a Meta vai descontinuar ele. Ele está aqui por enquanto só para dar esse aviso e as pessoas saberem encontrar, apesar da maioria das pessoas não lerem o aviso, né? Mas ele está aqui só para dar esse aviso e as pessoas encontrarem o pixel aqui no conjunto de dados. Então nós não criamos mais pixel, nós criamos um conjunto de dados e dentro desse conjunto de dados está o pixel ligado à API de conversões e a outras ferramentas que você pode interligar. E aqui neste portfólio empresarial, você pode perceber que eu tenho um pixel aqui que eu já nem nomeio mais como pixel, eu nomeio como CJD ou CD, que é a abreviação para conjunto de dados da Fabi Chocolates, que é uma página, um negócio que foi compartilhado com este gerenciador de negócios fictício aqui da agência Expert. Como que faz para compartilhar os conjuntos de dados, páginas, contas de anúncio e tudo que você precisa para gerenciar, né, os anúncios de uma terceira pessoa como um profissional de mídias de verdade? Tudo isso eu ensino no Gestão de Ativos Meta Ads, que vai ter um link aqui na descrição. Ou, se você faz parte da Legião Adzeira, você já tem acesso ao Dominando o Portfólio Empresarial, que é uma versão atualizada do Gestão de Ativos Meta Ads, já abordando todas as configurações dentro do painel do Business Suite e tratando da forma nova que a Meta chama, que é o portfólio empresarial. Então, se você quer entender isso aqui de uma vez por todas e dominar tudo, recomendo que você faça parte da Legião Adzeira, vai ter um link aqui na descrição também. Então, ele até mostra aqui que isso pertence a Fabi Chocolates, ou seja, esse conjunto de dados não é desse negócio aqui. Esse conjunto de dados ele pertence a outro negócio, que é o Fabi Chocolates. Ele foi compartilhado com este portfólio empresarial, ou seja, esta agência recebeu o acesso a esse conjunto de dados para poder trabalhar com ele ao fazer anúncios. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo conjunto de dados para esse portfólio empresarial, pertencente a ele mesmo. Eu posso clicar aqui em adicionar e a primeira mudança, o painel aqui já mudou. Antigamente você já começava a criar o
pixel aqui e aqui agora tem opções novas. A Meta, em algumas contas, está sugerindo você solicitar um test drive do Conversions API Gateway. Eu andei dando uma estudada, o que é isso daqui? Pelo que eu pude entender sobre a documentação da Meta, é que isso vai ser um gateway de instalação da API para você fazer os traqueamentos avançados, por exemplo, que a gente vê aí no mercado, que atualmente são feitos via Google Tag Manager e você tem que contratar um servidor, uma hospedagem externa específica para esse tipo de conexão via API. Me parece que essa hospedagem agora vai ser dispensável, você não precisa mais contratar uma hospedagem de terceiros, porque a Meta vai oferecer isso com o Conversion API Gateway. Vai ser um produto pago, ele está mostrando aqui que você pode solicitar um test drive para testar, não significa que a Meta vai aprovar ou não para você testar isso por 90 dias de forma gratuita, mas vai ser um serviço pago. Pela documentação da Meta, me parece que vai ser um serviço muito mais barato do que contratar as hospedagens, que a gente precisa contratar hoje para fazer o traqueamento avançado, e muito mais funcional porque é nativa da Meta. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Mas voltando aqui para o foco que é criar o pixel, criar o conjunto de dados, incluindo já a API de conversões, você pode só nomear ele aqui. Em alguns casos, pode aparecer assim, quando você começa a criar, ele apareça dessa forma para você. Ao invés de criar, ele mostra para você selecionar um conjunto de dados, e aí quando você dá um avançar, nada acontece. Pode ser um bug ou pode ser uma implementação nova que a Meta está adicionando. Me parece, isso aqui agora é só achismo, tá? Não é baseado na documentação, mas me parece que com isso a Meta vai fornecer a possibilidade de você conectar outros conjuntos de dados um com o outro. Não sei como vai ser isso na prática, mas se acontecer isso aqui com você, e você está tentando criar um novo pixel, criar um novo conjunto de dados, você só precisa clicar aqui ó, em criar conjunto de dados e ele volta para essa tela onde a gente vai criar o conjunto de dados. Eu vou nomear ele aqui como CD de conjunto de dados da agência Spare. Sempre coloque nomes que façam sentido para o conjunto de dados para você identificar ele depois, de forma que se ele for compartilhado com outro portfólio empresarial, você também saiba identificar do que se trata. Por exemplo, o que aconteceu aqui, o conjunto de dados da Fabi Chocolates foi compartilhado com a agência Spare, e mesmo estando aqui na agência Spare, eu olho e já sei do que se trata, é o conjunto de dados do negócio Fabi Chocolates, ok? Uma prática interessante que eu tenho implementado recente também é colocar aqui entre colchetes ou entre parênteses, da forma que você preferir, a data que esse conjunto de dados foi criado, para você ter uma noção do quão velho é aquele conjunto de dados, e também mais adiante, se você para de usar ele, às vezes eu edito o nome e coloco quando eu parei de usar ele, porque você sabe que não é possível excluir um conjunto de dados, por exemplo, mas depois que ele fica mais do que 365 dias parado, ele fica limpo, zerado, e você pode renomear ele e usar ele em um novo projeto, sem ter a necessidade de criar um novo conjunto de dados novamente, podendo usar conjuntos velhos que ficaram por mais de 365 dias parados sem receber nenhum tipo de dado. Então, quando eu crio, eu coloco, tô tendo essa prática agora de colocar a data que eu criei, no caso hoje é 1 de fevereiro, e aí quando eu paro de usar, tiro esse conjunto de dados de todos os sites por algum motivo, ou aquele projeto foi encerrado e não vai ser mais utilizado, eu coloco, venho, renomeio e coloco aqui a data de encerramento, e coloco assim, ó, parou em tal. Aí eu sei o tempo que eu tenho que esperar até que ele limpe completamente os dados e eu posso usá-lo novamente em um outro projeto. Vou clicar aqui em criar, é quase que uma reciclagem, né, de conjuntos de dados. E ele até deu um aviso aqui, ó, o conjunto de dados foi adicionado, mas não apareceu nada aqui. Esse é um bug comum que acontece na Meta, que tudo que você cria aqui você tem que atualizar novamente a tua página para que isso seja exibido. Ó. Ele estava criado, mas não estava sendo exibido. A partir do momento que eu atualizei, ele já apareceu ali, ó, conjunto de dados. Nota a diferença do conjunto de dados que é apenas compartilhado com esse portfólio empresarial, ele mostra que pertence a outro negócio, pertence a Fabi Chocolates. Já esse aqui não mostra nada aqui embaixo, indicando que ele é um conjunto de dados deste negócio aqui. Criado o conjunto de dados aqui dentro do portfólio empresarial, o próximo passo é você atribuir quem tem acesso a ele. Automaticamente, quando você cria um pixel, um conjunto de dados, você vai ver isso aqui, ó, em pessoas com acesso parcial, você vai ver
Converse um API System User. É como se fosse um usuário do sistema da própria Meta para conectar esse pixel com a API de conversões. Isso é natural, não precisa se preocupar com isso aqui aparecendo. Mas se eu quero que outras pessoas dentro desse portfólio empresarial aqui possam gerenciar dados com esse conjunto de dados, conectar a conta de anúncios, usar para fazer anúncios, usar para gerar públicos, eu preciso atribuir essas pessoas aqui, inclusive eu mesmo, se eu for o dono do portfólio empresarial, porque nesse momento ele está criado aqui, mas ninguém tem acesso a ele. Então eu preciso atribuir pessoas e aí eu vou escolher que pessoas dentro desse portfólio empresarial vão ter acesso. Obviamente, aqui a Gláucia, que é a dona dessa agência, ela tem que ter o controle total para esse conjunto de dados, então eu vou atribuir ela e concluir. Além disso, eu preciso informar para a Meta qual conta de anúncios pode utilizar esse conjunto de dados. Então eu preciso conectar esse conjunto de dados à conta de anúncios. Então eu vou vir aqui mesmo no conjunto de dados com ele selecionado, eu vou vir aqui em ativos conectados, vou conectar um ativo, outros ativos de negócio e vai aparecer aqui, ó, contas de anúncio que podem ser conectadas ou grupos de ativos de negócio. O que eu quero conectar é justamente uma conta de anúncios. Eu quero que essa conta de anúncios da Spare, que é da agência Spare, possa utilizar esse pixel para otimizar as campanhas e depois gerar públicos e tudo mais. Então eu preciso marcar ele aqui e adicionar para que os dois estejam conectados para trabalharem juntos. Aí concluir e pronto, ele já exibe aqui que já está conectada a conta de anúncios. Se tem mais contas de anúncio dentro desse portfólio empresarial que você quer usar com esse conjunto de dados, com esse pixel, você vai também ter que conectar aqui, selecionando aqui em ativos conectados. Uma coisa que é importante você saber é que automaticamente, ao criar um conjunto de dados, você já criou a API de conversões também. Aí fazer com que a API de conversões funcione depende da configuração que você vai fazer no site na hora de instalar o pixel e instalar ativamente a API de conversões também. E aí depende de como você vai fazer essa configuração. Se com um traqueamento avançado, utilizando um servidor próprio, como eu citei anteriormente, ou com plugins específicos dentro do WordPress, etc. Mas, antes de você instalar o Pixel, existem algumas configurações essenciais que precisam ser feitas no conjunto de dados para você poder otimizar ele e você comece a otimizar suas campanhas através dele. E isso eu ensino nesse vídeo aqui.